Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de estradas, projeto geométrico de estradas e rodovias. E nessa aula a gente vai fazer um apurado, um apanhado de tudo que a gente já viu até aqui, fazendo um exercício prático e vendo o que é a superelevação. E na aula seguinte a gente vai falar sobre a superlargura, que são as dimensões aí, né, os parâmetros necessários para que você tenha um bom dimensionamento da tua rodovia e com isso garantindo a segurança e a trafegabilidade nessa tua rodovia. Seja bem-vindo. Bom, então a gente vai começar aqui definindo o que é uma superelevação, ok? De acordo com a imagem, você pode verificar o seguinte: eu preciso, né, quando eu estou entrando numa curva, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma curva à direita, vou esterçar meu volante à esquerda, surge uma força que tende a fazer com que o teu veículo permaneça em linha reta, tá? Que é uma força, que a gente diz, uma força centrífuga, ok? E para que eu não proteja, de fato, o meu usuário desse efeito, eu precisaria criar uma força contrária a essa força centrífuga que a gente chama de força centrípeta, ok? Que é uma força que puxa o carro para dentro da curva, tá? E mantendo o carro, fazendo a curva corretamente. Então, nada melhor do que você fazer essa inclinação, tá? Essa inclinação na tua via, de modo a que surja essas duas componentes, tá? Além do atrito, tá? Com o teu substrato aqui, né? Com o teu pavimento, você também vai ter uma força devido a essa inclinação. Essa inclinação a gente vai estudar, mas ela tem uma limitação, quando que eu posso utilizar, quando que eu devo utilizar, ok? E a gente vai conseguir entender que isso é necessário para que você tenha segurança na via, que o usuário consiga de fato, né, realizar o percurso, o trajeto inteiro sem correr riscos nas curvas, que são as curvas que causam maiores dificuldades para o usuário, né, acidentes, tá? Além de outros, né, eventos que o teu usuário pode vir a cometer, mas por erro dele, excesso de velocidade, embriaguez, irresponsabilidade ao volante. Então, uma série de outros fatores que não dependem da segurança da via. Aqui a gente está falando de dispositivos para que você aumente a segurança da via, tá? No trecho, nesse caso um trecho em curva, e o usuário possa utilizar de maneira correta. Tá? Então, eu tenho a definição aqui, é a inclinação transversal da pista de rolamento, ok? E aqui embaixo, veja que eu tenho um detalhamento de como você vai precisar executar esse trecho em via, tá? Então, digamos que aqui, ó, esse trecho em tangente aqui, trecho inicial, existe o abaulamento normal da via, tá? De 2 a 2,5% de inclinação para o lado externo da pista, devido às águas pluviais, ok? Beleza. Então, o carro continua trafegando aí, ele chega num ponto em que ele começa a fazer a curva. Então, eu tenho um trecho em transição, ok? Ao invés de eu ter uma curva já seca, vamos dizer assim, eu posso dispor de um trecho de transição onde eu vou já começar a fazer a curva de forma aliviada, ok? A gente chama de esse trecho de transição, tudo bem? É esse trecho aqui, tá? E veja que aqui do lado externo da via eu tenho um retângulo, tá? Ou seja, como se meu pavimento estivesse retilíneo, tá? Porém, para dentro da curva ele faz uma pequena inclinação. Então, eu tenho aqui um casamento entre um retângulo e um triângulo, ok? Conforme o veículo vai avançando aqui na pista, tá? Você vai chegar a um trecho em que a tua elevação já vai estar ao máximo, ok? Para aquele trecho, tá? Dependendo da velocidade de projeto, dependendo é, das condições da via, do ângulo interno aqui que a gente já estudou em outras aulas, ok? Então veja que agora eu tenho um triângulo. A curva toda é feita com essa inclinação na pista, ok? E o veículo, consegue fazer esse trecho circular aqui, que é onde eu tenho aqui, né, o meu AC, né, aquele ângulo da deflexão lá que a gente já estudou. Chegou ao final do trecho em circular, ele volta para um trecho em tangente, onde ele vai lá na frente, desculpa, um trecho em transição, onde ele lá na frente vai sair num trecho em tangente, tá? Então aqui
a pista faz aquele mesmo efeito. Então eu já vou começar a aliviar aqui o lado de fora da pista, tá? Da curva, tá? De modo que ele fique retilíneo e permaneça esse lado interno aqui, ó, ainda em triângulo, ou seja, inclinado, e depois o lado externo lá ao final eu volto a incliná-lo, e aí eu tenho o abolamento normal e o veículo segue com a viagem. Tá tudo bem? E a gente vai entender agora como fazer esses cálculos. Todos esses dados aqui, pessoal, eu retirei do manual do DNR, ok? Qualquer coisa você pode baixá-lo gratuitamente no site do DNR. Hoje é o DNIT, ok? Mas a época da elaboração desse documento era o DNR, ok? Eu posso fazer alguns cálculos aqui que o próprio manual vai me indicar. Se eu tiver uma curva com um ângulo menor ou igual a 5 graus, eu consigo saber o desenvolvimento, tá? Esse D, o desenvolvimento daquele trecho em circular, é fruto dessa fórmula aqui. Ó. Ele tem que ser maior ou igual a 30 vezes 10 menos o teu ângulo. O ângulo que você retira sabendo o ângulo interno da curva, ok? E aí, o próprio manual ele te dá aqui uma forma de você fazer uma concordância desses trechos, ok? De modo que você não tenha uma curva muito inclinada em relação à outra. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, curvas em S, tá? Ou curva seguida de curva, ok? Né? Como a gente já viu ali nas aulas anteriores, que eu posso ter trechos onde eu tenho não apenas uma curva circular, porém eu tenho uma sequência de curvas circulares, ok? Então, essa tabelinha aqui, esse ábaco, ele me indica que eu vou tentar aproximar muito os raios de uma curva em relação à outra, ok? Então, ele te dá aqui, ó, por exemplo, se eu tiver uma curva que tenha um raio de 400, se eu cair em qualquer trecho dentro dessa área pontilhada aqui, essa mais escura, quer dizer que eu estou dentro de um padrão de segurança para que eu possa fazer a outra curva, a curva consequente, ok? Tá? Então veja lá, ó. Por exemplo, 400 eu posso ir até próximo, passando um pouquinho de 500, né? O outro raio da outra curva eu posso ter sem fazer, executar isso sem problema. Assim como eu posso também ter para baixo, ou seja, um pouco mais de 320, o raio da outra curva também pode ser executado assim. O que eu tenho que evitar são essas zonas aqui, ó, 2 e 3, ok? Onde eu tenho, por exemplo, uma curva que tem um raio suave e imediatamente eu já tenho uma curva que muito inclinada, muito fechada, tá? Você vai correr disso. Por exemplo, esses mesmos 400, vamos dizer que eu logo depois dos 400 eu tenha né, esse raio de 400, eu vou ter uma curva que tem um raio de 200. Opa, eu vinha numa curva, né, com um raio tranquilo, de repente eu entro numa curva com um raio muito mais fechado. Então, ó, essa área 4 aqui, pessoal, você vai correr de qualquer forma, ok? Então, trabalhar sempre com essa concordância, tá? De raios consequentes muito próximos uns aos outros, ok? É a interpretação que você faz desse ábaco aqui. Qualquer coisa, pessoal, eu fico à disposição de vocês aí. Dê o seu like no vídeo, mande e-mail para mim, eu vou te responder. Faça sugestão aqui no canal para que a gente consiga desenvolver o canal e te atender da melhor forma possível, tá? A gente já viu ali a zona, tá? Essa aqui é a interpretação daquele ábaco, ok? Então a zona 1, zona desejável, ou seja, eu vou ter concordâncias, raios muito próximos um em relação ao outro nas curvas, né? Sucessão boa, eu disse que é evitar, mas o trecho 2 e 3 tranquilo ainda, mas aí é bom que você vá sempre para o trecho 1, que é o desejável, e evitar ao máximo esse trecho 4, ok? Só fazendo um exemplo ali, se eu tiver uma curva que tenha um raio interno de 4 graus, o desenvolvimento mínimo vai ser de 180 metros. A gente já sabe o que é o desenvolvimento, é aquele trecho o comprimento do meu arco, né, naquele trecho circular da curva, tá bom? E aqui eu retiro alguma parte de texto para que você leia. Aqui eu condensei, está bem resumido aqui para você conseguir entender essa parte de superelevação, ok? Qualquer coisa você dá uma olhadinha, eu não vou ler aqui agora para a gente ter uma aula bem rápida, bem dinâmica, bem direta ao assunto que é a gente fazer um cálculo ainda hoje, tá? As principais vantagens de você ter uma transição, tá? Vou mostrar, mas a transição é aquela parte onde eu inicio a curva, tá? Ela tem um raio diferente do raio interno da curva,
mas eu já consigo ali ter noção, né, já bem sinalizado, a via está sinalizada corretamente, né? Eu não faço a curva não entro num trecho circular de imediato, eu entro num trecho de transição e ele é o ideal, né? Essas vias atuais que nós estamos desenvolvendo, projetando e executando, tá? Uma curva adequadamente projetada fornece uma trajetória natural para os veículos, tá? Ou seja, eu não faço uma curva circular muito seca, então ela faço esse trecho aliviando, já entrando na curva, e depois eu faço o trecho em circular, saio do trecho circular para novamente a transição, depois da transição eu saio em tangente e sigo o meu caminho, ok? Então aí tem aqui, eu retirei tudo isso do manual, tá? Essa parte aqui toda é um resumo do que é o manual, ok? Dessa parte de superelevação, porque o manual é bem mais completo, ele faz bem mais exemplos e trata de forma bem mais elaborada e né, condensada, completa sobre o dimensionamento de rodovias, ok? Então, a curva de transição ela facilita a implantação da superlargura, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, eu tenho aqui um exemplo, ó, um trecho sem transição, ou seja, eu venho em tangente, entro na curva circular e já saio em tangente. Quando eu tenho um trecho com transição, olha só como a curva fica bem mais suave. A transição, curva circular, transição novamente, saio em tangente, sigo o caminho, tá? Então, o ideal é que você, quando estiver dimensionando, trabalhando com o projeto de rodovia, você busque, né, ao máximo ter trechos com transição. É claro que uma curva circular já é uma forma de você, né, fazer o teu contorno normalmente da tua via, ok? Mas se tiver transição, ideal, ok? Onde eu retirei isso, tá? Essa é uma figura 5.4.2.1 desse manual do DNR, atualmente é o DENIT, tá? Então, como é que eu sei calcular com quanto que é essa transição, tá? Porque como a gente viu lá, eu vou ter tangente, eixo em reta, o trecho em transição, onde eu começo a entrar na curva, o trecho em circular, onde eu faço de fato a curva, o trecho em transição novamente para sair da curva, né, do trecho circular, para começar a tangente novamente e seguir viagem, ok? Então, ó, é fruto dessa equação aqui. Nós vamos fazer um exemplo hoje já calculado aqui. 0,0214 velocidade de projeto ao cubo, dividido pelo raio da curva, né, e multiplicado por uma taxa de variação da aceleração radial que a gente também calcula aqui. O manual te dá todas as fórmulas, ok? E aqui no MathCAD você pode utilizar o MathCAD para fazer alterações e ter resultados diferentes, tá? Lembrando, esse é o software que eu utilizo hoje para gravar as minhas aulas e você consegue, né, pegar ele, tá? Ter uma versão educacional gratuita, alterar, fazer alterações e verificar outros valores de velocidade de projeto, raios de curva, ok? Para que você tenha aí uma fonte que vai te ajudar de fato a aprender o que é isso, ok? Essa constante, tá, da aceleração é o que eu calculo a partir dessa fórmula aqui, menos, ok? Menos 0,9 por mil, tá? 0,009 da velocidade, tá? Velocidade de projeto. Aqui no manual ele chama velocidade diretriz. É a nossa velocidade de projeto, tá? Que você determina em função, a gente já sabe, do relevo, tá? Principalmente do relevo e da classe da tua via, tá? Classe 0, classe 1, classe 2, 3, 4, ok? Finalzinho da fórmula aqui, mais 1,5. Então, sabendo o raio da curva, a constante de variação da aceleração, a velocidade diretriz ou velocidade de projeto, eu consigo achar o meu comprimento do meu trecho de transição, ok? Ainda é transição, não é ainda de fato aquela parte circular mesmo, a curva circular, tá? Então, um exemplo aqui. Se eu estiver a uma velocidade de 90 km por hora, tá? Definir uma velocidade de projeto ou velocidade diretriz. E eu tenho um raio de 800 metros, tá? Como é que eu calculo então aquela constante de aceleração? Está aqui, ó. Menos 9 por mil da velocidade, que é 90 km por hora, mais 1,5 eu acho esse coeficiente que é adimensional, ok? Logo, eu consigo saber qual é o comprimento da minha curva de transição. Só substituir na fórmula aqui,
0,0214, velocidade ao cubo vezes o raio dividido pelo raio vezes a constante de aceleração. Eu vou ter um comprimento de transição aí de aproximadamente 30 metros de transição para fazer o raio. A curva, veja que o raio é muito grande, então é uma curva muito suave, tá? Se eu alterar aqui, por exemplo, colocar uma curva a 400 metros de raio, veja que eu vou ter que aumentar o meu trecho de transição, tá vendo? Então, aqui você altera, vamos colocar um raio bem menor, então, ou seja, uma curva bem um pouquinho mais fechada, né? O trecho de transição, ó, para quanto que vai, ok? Porque eu estou fazendo uma curva muito fechada, raios menores, não sei, tenho até que verificar se esse raio aí é permitido, tá? Acredito que sim, tá? E vai tender, você vai ter que fazer uma transição bem maior para que essa curva seja aliviada ao máximo, garantindo a segurança. Vou voltar aqui para 600 metros. Tá? Você faz as suas alterações aqui para que você tenha os valores calculados corretamente, de acordo com o exemplo que você quer ensaiar em casa, ok? Raios mínimos de curvatura, é o que eu tinha acabado de falar, né? Os raios mínimos de curvatura horizontal são os menores raios das curvas que podem ser percorridas com a velocidade diretriz. Tá? Então, se eu estou, por exemplo, a 100 km por hora, eu não vou definir raios muito pequenos, porque é uma curva muito seca. Pode ser que o veículo não consiga fazer, o motorista não consiga fazer essa curva, ele sai em tangente aí e causa um acidente. Tá? Então eu coloquei para você, lembrando, eu retirei do manual, ok? A gente vai já ver quais são esses raios mínimos, ok? Coloquei também aqui para você, lembrando, eu retirei do manual, uma tabelinha onde eu lembra que eu falei que para eu conseguir garantir que o veículo faça aquela curva lá, eu preciso de duas componentes: a força centrípeta, causada pela inclinação, e um coeficiente de atrito, que está aqui, ó. Ele é retirado, já foi ensaiado. Isso aqui já é uma tabelinha, já vem lá da AASHTO, tá? A gente copiou muita coisa da norma americana. E aí a gente tem esse coeficiente que eu vou utilizar em outras fórmulas ainda aqui que a gente vai ver, ok? Então, por exemplo, se você está a 90, o coeficiente é 0,14. Se você está a 100, é 0,13. Então, você vai ter que alterar quando você altera a velocidade diretriz para o trecho que você está calculando, ok? Raio mínimo. Como é que eu acho o raio mínimo para a minha curva, né? Aqui agora eu estou já no trecho em curva, ok? Velocidade diretriz ao quadrado dividido por uma constante 127 e multiplica a inclinação máxima que você determina. A gente vai ver quais são as inclinações máximas e mínimas para que eu garanta a segurança naquele trecho em curva, dividido por somado a esse coeficiente, tá, de atrito. Eu chamo de Fmax aqui, F máximo, tá? Faço substituição na fórmula, consigo encontrar um raio mínimo que eu vou determinar para aquele trecho, tá? Lembrando aqui quais são as variáveis, né? Raio, velocidade, inclinação e fator de atrito, ok? Vamos a um exemplo? Beleza. Se eu determinar uma inclinação de 10%, tá? 10%, então, e eu utilizar uma velocidade de 90 km por hora, lembra que 90 km por hora me gera um fator de atrito de 0,14. Tá aqui, tá? Se eu substituir na fórmula, tá vendo? Ó? Eu vou ter que vou determinar um raio mínimo para a minha curva de 265 metros. Ok? Lembrando, se eu alterar, por exemplo, o que aconteceria se eu aumentasse a velocidade no trecho de curva? Se eu colocar 100 km por hora. Aqui a gente viu que é 0,13, né? É lá o que acontece, eu vou ter que ter um raio, vou ter que aumentar o raio para que a curva seja mais suave ainda. Então, raios maiores geram curvas mais suaves. Raios menores geram curvas muito fechadas. Ok? Então, eu vou deixar aqui os 90 que estavam. 90 a 0,14. De acordo com a tabelinha aqui, tá? Só consultar a tabelinha. E aí eu achei aqui um raio mínimo de 265 metros. Tá? É claro que a norma, okay, o manual, ele te dá aqui, ó. Se você não quiser fazer aquele cálculo, você pode simplesmente entrar na tabelinha aqui, ó. Tá? Por exemplo, a gente calculou lá a 90 km por hora e uma inclinação máxima de 10%, a gente calculou 265. Tá aqui na tabela, tá? Tá aqui, ó. A gente calculou a 100,
a 10%, quanto que deu lá? Vamos dar aqui. Lembrando que você tem a tabelinha para saber se está correto a minha fórmula, se eu utilizei a fórmula correta, se o meu raciocínio está correto. 342, tá? A 100, a 10, 100 km por hora, com uma inclinação de 10%, ele até arredondou, 345, tá? Para trabalhar com múltiplos de 5. Então veja aqui, a fórmula ela é dada no manual, assim como o manual também já te dá uma tabela, se você não quiser fazer os cálculos. É claro que, para fins didáticos, é bom que você faça o cálculo, mas na tua vida profissional você já vai vir aqui direto na tabela e achar já um raio mínimo a depender da velocidade que você determinou, a velocidade diretriz ou velocidade de projeto, e uma inclinação. A gente vai saber como achar essa inclinação também, já já que vai aparecer aqui no manual, ok? Para fins de projetos rodoviários comuns, recomenda-se o critério associado à aceleração centrífuga. Por esse critério, dispensa-se o uso de curva de transição quando a aceleração centrífuga a que o veículo é submetido na curva for igual ou inferior a 0,4. Então, quando eu tenho uma velocidade muito pequena, tá, eu posso dispensar essa parte em transição, tá bom? Claro que, olha só, eu tenho um raio muito grande aqui. Onde é que eu posso dispensar o uso da transição? Quando eu tenho raios muito grandes, porque aparenta que a própria curva já tem a sua transição normalmente. Tá? Você nem sente que está fazendo uma curva por tão grande que for o raio, acima de 1000 aqui. Então, eu coloquei também aqui um quadrinho para que você verifique, tá? A partir da velocidade que você está, os raios que você dispensa essa superelevação. Ou seja, eu não vou precisar colocar uma superelevação se a curva for muito suave, se os raios forem muito grandes, tá? Da minha curva. Então aqui está a tabelinha que veio da manual, tá? Então veja lá, a partir, se eu estiver acima de 100 km por hora, raios acima de 5.000, eu não vou precisar fazer essa superelevação. Você, no teu dia a dia, já pode perceber isso quando você trafega nas rodovias aí. Há curvas em que o raio é bem grande, bem alto, então você não tem superelevação, você faz a curva normalmente. É claro que você tem uma super largura, tá? A gente aumenta aquela faixa onde o carro está trafegando, o veículo, para que não haja, né, uma colisão com veículos laterais ou veículos que cruzam por você. A gente vai ver na próxima aula isso. Valor mínimo da superelevação admissível, 2%, ok? O próprio manual já te dá. Os valores máximos, ok? Você vai trabalhar com no máximo 12% de elevação, tá? Por quê? Porque se você inclinar demais essa tua curva, tá? Esse teu trecho circular, se vamos dizer aí, uma carreta, um caminhão passar com uma velocidade muito reduzida, vai acontecer o contrário, né? Ao invés de o caminhão sair, né, se a carreta sair para a tangente ali, ele acaba tombando por causa da superinclinação. Tá? Então você tem que limitar isso também. Dependendo do teu veículo de projeto, que a gente vai determinar também, tá? Para que essa tua rodovia ela deve ser dimensionada para um veículo padrão que você determina. Tá? É a escolha sua enquanto projetista saber disso. Então, geralmente a gente trabalha aqui, claro que há, né, exceções de 8% a 6%, tá? No máximo aí 10%, e em casos extremos 12% é o máximo. Tá? Então, isso aqui também eu retirei do manual. Inclinação máxima, olha aqui, ó, o próprio manual te dá a fórmula. Tá? A inclinação que você vai determinar para aquele trecho é a inclinação máxima que você estima. Tá? E multiplica 2 vezes o teu raio mínimo que a gente já calculou, dividido pelo raio, tá? Menos o raio mínimo ao quadrado, dividido pelo raio da tua curvatura, ok? Então, vamos saber aqui agora. Eu vou determinar aqui. Ó. A gente já tem lá um raio mínimo. Então, eu não posso trabalhar com raios menores do que 340. Tá? Vou arredondando para menos, né? Mas eu posso tentar, por exemplo, eu estipulei aqui um raio de 600. Já que eu tenho o mínimo, eu vou colocar um raio de 600 para que eu saiba, então, qual é a inclinação que eu preciso para aquele trecho, onde o raio é de 600, da minha curva circular, e uma inclinação de 10%, ok? Se eu substituir as fórmulas aqui, ó, eu vou, de fato, encontrar a inclinação ideal.
né, próximo aí de 8%, tá? Então veja que eu coloquei uma inclinação máxima para encontrar a ideal. Assim como eu encontrei um raio mínimo e coloquei um raio de fato ideal, tá? Para que eu encontre essa inclinação aqui, ó. Lembrando que aqui é 0,08% é 8% de inclinação, tá? Só multiplicar por 100 aqui para que você encontre aí o valor cheio, tá? Transição da superelevação, como a gente viu lá na figura inicial. As curvas de transição, tá? A gente vai ver aqui agora. Veja lá, ó. Valores dos raios acima dos quais podem ser dispensadas a transição. Lembrando, se você tiver raios muito grandes, a transição pode ser suprimida do teu projeto, tá? Se eu estiver aqui, ó, entre 90 e 100 km por hora na minha velocidade diretriz, raios acima de 1500 vão já dispensar a transição. Então, se a gente voltar lá naquela figurinha, aqui na página 6, vamos lá. Aqui, ó. Se eu tiver um raio muito grande, acaba que eu posso fazer a curva sem fazer transição. Tá? Eu posso ter uma curva aqui que a própria curva circular, tá, já me garante segurança da via e o trecho ali ele é livre, né, de acidentes, entre aspas, quando relacionado à técnica da rodovia. Tá? Vou voltar lá na página 6. A gente continuar a explicação aqui. Então, tem alguns exemplos aí, tá? Consulta a tabelinha, consulta o manual para que você entenda o que eu estou falando aqui. Como é que eu calculo, então, o comprimento da transição dessa superelevação? Então, eu vou ter um trecho já fazendo a curva na transição, já que já está se elevando, né? O trecho em circular eu faço já com a minha elevação máxima, depois eu começo a alivio um lado, depois em trecho em tangente eu tenho o abaulamento normal das vias, ok? Lembrando que eu vou usar essa constante de aceleração novamente, ok? E a fórmula é essa aqui, ó, tá? Esse comprimento mínimo, tá? Comprimento mínimo da transição na superelevação é fruto dessa fórmula aqui. Velocidade ao cubo dividido por uma constante 46, que multiplica a constante de aceleração e multiplica o raio. Esse termo aqui, ó, também eu posso utilizar, mas ele vai me gerar um valor muito pequeno. Então, às vezes, eu posso até suprimir. Como o próprio manual te recomenda você fazer a supressão dessa segunda termo da expressão, tá? Então, a elevação já determinei, 8,2%. A velocidade de projeto, 90 km por hora. A constante nós já calculamos, 0,69. O raio, 800. E o meu fator de atrito, depende da velocidade de projeto que eu determinei, 0,14. Quando eu substituir, eu coloquei aqui até o que o próprio manual determina, tá? Segundo o termo da expressão, pode ser suprimido, tá? Então eu coloquei só essa primeira parte aqui, ó. Então meu comprimento mínimo lá vai ser, veja que eu coloquei L mínimo 1, porque eu posso também achar outros valores e vou mostrar para vocês que vou achar outros valores, tá? Velocidade ao cubo dividido pela constante multiplicado pela constante de aceleração multiplicado pelo raio. Achei aí um comprimento, tá? Dessa parte em transição de pouco mais de 30 metros, ok? Como a gente já havia encontrado lá inicialmente, tá? Caso eu tenha aí curvas com raios entre 800 e 1000 metros, eu posso usar essa fórmula aqui, ó, tá? Ok? Então veja lá, o comprimento mínimo 2, tá? Caso eu esteja aqui, ó, entre raios de curvatura de 800 a 1000 metros. Eu trabalharia aqui, ó, com um comprimento daquele meu trecho de transição de 88 metros, tá? Comprimento mínimos absolutos, ok? Já o próprio manual já coloca aqui os valores calculados para você, tá? Então veja que eu consegui ali já entender que eu posso encontrar a minha taxa de elevação, o meu trecho de transição, tá? E utilizando o que a gente já viu nas aulas passadas, a gente pode também calcular o desenvolvimento, ou seja, o comprimento de arco do meu trecho em circular, ok? A partir desse entendimento aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer um exercício resolvido, calcular os parâmetros geométricos
para a superelevação de um trecho de curva com um raio de 600 metros para uma rodovia classe 2, terreno plano. Tá? A velocidade de projeto do trecho, 100 km por hora. Quem determina isso é você, tá? E por que eu peguei 100 km por hora? Porque eu estou num plano. Lembrando, você vai alterar essa velocidade diretriz caso você esteja num relevo ondulado ou montanhoso. Você tem que diminuir essa velocidade. Então, os dados aqui, superelevação 8%, o comprimento, né, da tangente em 1, aquele primeiro trecho lá da curva, 900 metros, lá a última final, 800 metros, rodovia classe 2 plana. E SLF é o comprimento da minha faixa, tá? Comprimento da faixa. Onde eu encontro isso? Também está no manual, ok? Eu vou já mostrar para vocês. Vamos lá. Velocidade diretriz para novos traçados em função da classe de projeto do relevo, ok? Então, classe 2, lembrando, classe 2 plano. Olha a velocidade que eu posso atingir lá, 100 km por hora, ok? Lembrando, se eu estiver num ondulado, olha só a velocidade máxima que eu poderia determinar para o trecho, 70 km por hora. Se eu estiver num trecho montanhoso e a classe da minha rodovia 2, eu já tenho que diminuir mais ainda a velocidade de projeto para que eu não cause acidente ali, ok? Vamos lá, eu vou adotar aqui 8% como máxima, tá? Em projetos de rodovias de padrão intermediário ou de rodovias de elevado padrão sujeitas a fatores geralmente topográficos que reduzem a velocidade média. Adotar classe 1 em região montanhosa e rodovias das demais classes de projeto em geral. Ok? Vou determinar aqui uma inclinação. Já sei que a inclinação mínima para o trecho tem que ser 2%. A máxima eu vou adotar aqui 8%. Ok? Então vamos lá. Eu estou a uma velocidade de 100 km por hora e um raio de 600. Vamos achar aqui, ó, valores do raio acima dos quais a superelevação é dispensável. Olha só, o que ele está me dizendo aqui? Se eu tiver um raio muito grande, eu posso dispensar essa elevação e nem executar, tá? Nem dizer que o trecho lá em curva precisa. Então vamos lá. Se eu estou com um raio de 600, ele está aqui, ó, ele estaria aqui, ó, entre 450 e 800. A velocidade do projeto seria entre 30 e 40. Não é. O que isso te diz? Você vai precisar de uma superelevação. Ok? Tá, eu fiz aqui. Ó. Se o raio for menor do que 5.000, raios menores do que 5.000 para a velocidade de 100 km por hora, eu preciso executar uma superelevação, que foi o que me mostrou aqui o if else que eu coloquei aqui. Tá? Lembrando, eu só repetir aquela tabelinha lá dos coeficientes. Se eu estiver a 90, a gente já usou um exemplo. Agora a gente está um exemplo com uma velocidade diretriz de 100 km por hora. Eu uso o fator de atrito de 0,13. Tá? Eu substituo lá para eu achar o raio mínimo. Já tenho 100 km por hora, constante 127. Inclinação máxima que eu coloquei 8%. E o meu F aqui vai ser 0,13. 375 metros é o meu raio mínimo. Ok? 375 metros é o raio mínimo. E a inclinação? Veja que a gente escolheu um raio de 600, então tá ok. O que isso te diz? Se você tivesse escolhido, por exemplo, um raio de 350, 300 metros, aí você teria que mudar esse raio escolhido, tá? Porque pelos cálculos te mostrou o manual que o raio mínimo que você pode adotar seria 375 metros. A gente adotou um de 600? Beleza. Tá? Se eu adotei um raio de 600 e o raio mínimo é de 350, 375, eu consigo encontrar de fato a inclinação. Porque lembra, eu posso ter a mínima de 2 e a máxima de 8. Mas qual então que eu vou adotar para esse trecho, 100 km por hora? Trecho plano, tá? E numa via classe 2. Aqui, ó. Praticamente se eu arredondar, 7%. Posso até aliviar. Por quê? Eu economizo, né? Executar um trecho mais inclinado vai demandar mais material para que você faça isso, tá? Mais trabalho, volume de trabalho. Então, se você conseguir aliviar mais, esse 1% já vai te trazer alguma economia e você garante atender os padrões da manual, tá? Os dados do exercício aqui, ok? Lembrando que esse LF é o comprimento da faixa, aquele espaço que o carro tem
o veículo tem para trafegar na faixa dele, tá? Já achei as inclinações, agora eu vou achar as estacas. Isso aqui é só a repetição da aula passada, nós já fizemos. Eu fiz aqui as conversões do ângulo, estou determinando um ângulo aqui qualquer, ok? Já tenho os comprimentos aqui da L1 e L2, acho que está até errado aqui. Eu tinha colocado 900 para L1, 800 para L2. 800, tá? E aí, pessoal, a gente encontra aqui todos os parâmetros, a estaca, o espaçamento, o ângulo interno, tá? É só lá, ó. Utilizando o critério dinâmico. Lembra que eu tenho 3 critérios para encontrar essa parte da curva, tá? O comprimento mínimo desse meu trecho é fruto dessa fórmula. Encontrei aí 600 metros, por isso que eu coloquei LS mínimo 1, lembrando são 3. O critério da segurança, 2, né? É fruto dessa fórmula, a velocidade de projeto dividido por 1,8. Só confirmar se eu estou com a velocidade correta aqui. Velocidade de projeto certinho. VP, né, é a velocidade que a gente determinou lá em cima, 100 km por hora. Lembrando que se alterar, o exercício altera aqui. Tá? Vamos lá. Utilizando o critério estético, 3, tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Coloquei aqui 3, tá? Lembrando que eu usaria essa fórmula aqui se eu estivesse com uma velocidade menor do que 80 km por hora. Não está, eu estou a 100. Então, eu uso essa fórmula aqui. Por isso que eu coloquei LCL mínimo 3 para eu encontrar os 3 critérios do comprimento ideal para mim. Tá? Encontrei 64. Então, eu tenho 3 valores. 60, utilizando o critério dinâmico. 55, utilizando o critério da segurança. E utilizando o critério estético, 64. Qual que eu vou adotar? Vamos lá. Eu tenho os mínimos ali. E eu tenho o máximo. Como é que eu encontro o comprimento do meu trecho lá máximo? Pi dividido por 180 para eu transformar para grau. Multiplicado pelo meu ângulo interno da curva, multiplicado pelo o comprimento do teu raio. Então, 633 metros. Opa! Então, eu acabei de encontrar aqui os mínimos e o máximo. Eu vou encontrar, então, eu vou trabalhar na minha via um meio termo ali, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Vamos adotar um comprimento para o trecho utilizando, ó, os comprimentos mínimos, tá? Utilizaria aqui, ó, 64 e o máximo 600. Eu adotei 350, ok? Para fins didáticos aqui. Então, eu estou acima do mínimo e abaixo do máximo. Tá, beleza. Eu poderia adotar aqui 400, 450, 500. Lembrando que eu deveria estar abaixo desse e acima do máximo aqui, que é 64, ok? Então, vamos lá. Para eu encontrar ali o ângulo, tá, que vai me dar aquele trecho de estaca de 20 metros, é essa fórmula aqui. É o comprimento adotado dividido por 2 vezes o teu raio, ok? Então, eu achei aqui 0,292, lembrando que está em radiano. Então, eu encontrei aqui as coordenadas x e y, tá? Para aquele trecho lá, onde eu inicio, né? O trecho da curva, tá? Onde eu fiz a transição, saí da tangente, transição, iniciei o trecho circular. Então, aqui eu tenho os valores, tá, daquela coordenada que a gente já viu na aula passada, como encontrar, ok? Só repetir aqui. Transformei aquele meu grau, estava em radiano, para grau normal, ok? A tangente total eu acabo de encontrar aqui. O desenvolvimento, ou seja, o comprimento do raio também. Então, a gente acaba definindo aqui todos os parâmetros para que você encontre, né, os valores da tua curva, tá? Desse trecho em curva, onde você vai dispor de uma transição, de uma superelevação, de uma nova transição, onde vai começar a aliviar, e aí o trecho normal em reta, que a gente chama de tangente, e o veículo vai seguir caminho. Tá? As estacas, mostrei para você como encontrar aqui. Tá? Todos calculados, pessoal, a gente vai acabar, né, chegando num ponto em que na próxima aula, finalizando aqui, a gente vai encontrar no AutoCAD. Eu vou mostrar para vocês como detalhar isso certinho para que isso vá para a empresa executante, a executora, que vai dar finalidade para o teu projeto, tá? Eles vão, de fato, executar o que você projetou, ok? Então, a gente acaba aqui encerrando essa parte, tá, de superelevação, ok?
calculei o trecho tangente, trecho em tangente, calculei a minha circular e verifiquei a inclinação máxima que eu posso adotar, dependendo do meu relevo, dependendo da minha velocidade que eu determino. Eu fico por aqui. Agradeço muito a tua presença. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, sugira novos vídeos, sugira novos cursos, novas abordagens para o canal. Eu te desejo bons estudos, boa sorte e até a próxima aula.